4 anos na prefeitura. Comecei não no magistério a princípio, quando eu comecei a estudar, e sim como secretária, mas depois eu vi que eu gostaria de ter contato com pessoas, com alunos, poder ensiná-los. Então essa foi a minha trajetória. A princípio não, como eu falei para vocês, eu fiz no ensino médio, eu fiz secretariado, não segui fiz letras depois, porque daí eu percebi que eu não queria ficar presa a uma empresa, né? Eu queria ter contato com as pessoas, poder explicar, poder orientar. Então, essa é a minha trajetória até hoje. Pensando assim, como você começou a lecionar e ensinar as pessoas, como foi o seu primeiro dia ensinando? O primeiro dia mesmo, eu com tantos anos de carreira, eu fico nervosa, como vocês também ficam, né? Porque a gente não conhece o público com quem você vai trabalhar. A gente só começa a ter essa segurança a partir depois de um mês, né? Toda a primeira aula para mim é um desafio, porque na primeira aula eu falo de uma maneira, depois eu vi que eu poderia acrescentar e vou mexendo, pergunto para a sala, olha, eu já comentei isso com vocês, então todos os dias no magistério é um desafio, nunca é igual. Que eu acho que isso é o legal do magistério também, porque eu tenho praticamente 400 cabecinhas para administrar, para gerenciar, para entender que não é fácil, né? Depende muito do planejamento da aula, dos alunos, da sala, então muda bastante, né? Bastante. O perfil de cada sala tem que se muda adaptar. muito. Sim. E qual que foi o fator assim, decisivo para você começar a trabalhar como professor de inglês? Você já tinha um amor pela língua? Então, eu acho assim, pensando, às vezes eu fico pensando, eu acho que quem realmente me colocou nesse mundo do idioma foi a minha mãe. Porque a minha mãe, eu era pequena e minha mãe gostava dos Beatles, né? Então antigamente a gente tinha vitrola, então tinha os compactos, que eram pequenininhos, e minha mãe tinha dos Beatles, minha mãe tinha do Elton John, e aí eu ouvi aquilo e foi me interessando. Eu estudei numa escola chamada Externato Santo Antônio, e lá tinha, se não me engano, acho que era Pick and Blue, nem existe mais essa escola. Minha mãe também chegou a me colocar lá. E eu fui aprendendo, eu fui tomando gosto. E tive um professor que, no antigo 5º ano, que hoje é o 6º ano, eu nunca vou esquecer o nome desse professor, ele chamava Charles. Mas assim, ele que me mostrou que eu me apaixonei ali. E eu segui. Eu sempre gostei. Óbvio que na minha época era bem diferente, você fazia física, cultura inglesa, e não tinha a facilidade que a gente tem hoje, não existia o YouTube. Agora, com a vinda da televisão, do YouTube, músicas, clipes, a tecnologia, ela ajuda demais. Essa facilidade de você conseguir ver a letra no momento da música, isso te ajuda muito. E assim, quando você era aluna, você tinha essa facilidade com o inglês ou para você era muito difícil? Sim, eu tinha facilidade, eu procurava entender, e como todo aluno de inglês, você tem autoconfiança. Você tem autoconfiança e você não estuda. E aí quando eu fiz na minha primeira prova no ensino médio, eu fiz a prova super confiante, eu fui muito mal, porque eu sempre fui de conversar muito, eu sempre fui da turma do fundão, né? Mas eu tinha uma diferença, eu gostava muito eu prestava atenção na aula e acabou, eu ficava prestando atenção na aula, porque eu me cobrava muito de eu não querer ficar de recuperação. Só que nessa minha autoconfiança, eu tirei uma nota muito baixa na prova de inglês. E assim, eram 5 notas, a gente fechava com 500 pontos, 5 notas. E eu fiquei muito chateada quando eu vi, e eu estava conversando e tal, e aí a professora falou, tem gente que tira nota baixa, tal. Eu virei e falei, professora, a senhora falou isso pra mim? Ela falou assim, se a carapuça lhe serviu? E aquilo mexeu muito comigo, me impactou. Fiz tudo bem, professora. Então foi a única matéria, aí eu fiz a minha prova de recuperação, tirei 100, fazia uma letra maravilhosa, sem que eu cometesse um erro. E depois, quando eu estava no 3º ano do ensino médio, eu tive um erro também, que eu nunca vou esquecer, são coisas que a gente não esquece. Do GUD. O GUD
sozinho é bom, mas a professora tinha colocado goods com S no final. E eu, o que é isso? O que é isso? Eu descobri que era mercadoria. Só que eu não consegui responder isso na prova. Então são coisas que me marcaram. Essa professora que falou, e que desde o primeiro ano eu coloquei sempre, a minha nota foi sempre 100 nessa matéria, porque eu me cobrei disso. Se eu quero saber, falar, quero aprender, então eu tenho que me esforçar. Não que isso também seja muito legal você só ficar no 10, no 10, no 10. Não, mas você tem que se esforçar. E eu fazia o máximo para essa matéria. Para todas, mas essa em específico, porque a professora me desafiou. E eu falei, então eu vou mostrar que eu sou capaz. Sim, a confiança ela é importante, principalmente quando você está aprendendo outra língua, mas também se for em excesso assim, prejudica um pouco. Prejudica porque a autoconfiança, você vai demais nela, você não pensa nas consequências. Você fala, eu sei, então eu vou fazer. Não vai dar em nada. Não vai dar em nada, exatamente. Como foi sua primeira experiência dando aula de inglês? Então, eu comecei, a minha primeira experiência foi dando aula na Brasinca. Eu fui aprender de novo, eu gosto muito de desafios. Então eu fui trabalhar num braço do Senai, que as empresas Volkswagen, Ford, tem aquela parte do Senai onde o aluno fica fazendo a parte técnica e depois vai para a escola. E eu fui dar aula de português e de inglês. E eu tive que aprender termos técnicos. Não existia. Eu tive que sair numa biblioteca aqui no Rude Ramos, que tinha, fui pesquisando, que tinha um vocabulário técnico, né? E lá eu fui aprendendo. Foi muito gratificante para mim, porque muitas palavras que eu não conhecia, porque o inglês instrumental é completamente diferente do inglês acadêmico. E eu tive que aprender. Que o magistério em si, todo dia nós temos um aprendizado. Ele não é padrão, né? Porque vocês fazem perguntas que às vezes a gente não sabe, ou a diferença, como nós temos uma diferencialidade muito grande, eu tenho que correr atrás, às vezes, do perfil das perguntas, do entendimento dessa pergunta, para poder compreender o todo de vocês. Sim. Pensando nessa parte de lecionar e etc., como que você lida com alunos mais fechados e alunos mais, como fazer, agitados? Eu vou ser bem sincera para você, eu acabo marcando mais o nome dos agitados, porque toda hora você precisa ficar conversando com eles, do que às vezes do quietinho. Mas aquele aluno quietinho também é preocupante para a gente, né? O que eu tento passar para os meus alunos é o seguinte, não tenham medo de mim. Eu quero que vocês tenham o respeito, como devem ter com todos nós, mas que tenham aquela liberdade de conversar comigo sem medo. O que eu trabalho com eles? Eu tento saber, conseguir ver se também deixa eu entrar nesse espaço, me permita entrar nesse espaço, para saber o que é que está acontecendo. Muitos alunos às vezes confidenciam as coisas comigo, né? E respeitar, porque às vezes ele está naquele momento que não está bem, a gente tem que respeitar. Assim como nós também, professores, tem dia que eu falo, mas gente, hoje eu não estou bem, hoje eu estou com dor de cabeça, hoje eu estou isso. Os alunos percebem quando o professor não está legal. Porque às vezes a gente sai daquele nosso padrão. Sim. Né? É importante construir essa relação de confiança, de amizade com o aluno, até para poder facilitar na hora do ensino, né? Sim. Influencia bastante. Bastante, porque hoje a gente tem que entender que quem é o protagonista da escola é o aluno. Nós, professores, agora, o nosso papel mudou, nós somos mediadores. Então, nós estamos ali para passar o conteúdo, fazer com que esse aluno desenvolva esse conteúdo, consiga perceber outras partes, onde ele consiga criar mais. Então, é esse o objetivo o ensino mudou totalmente. Eu prefiro o ensino de vocês hoje do que o meu, que era tão repressivo. Sim. E ainda nessa questão de ensinar o aluno, de fazer com que ele fique focado, para você, qual que é a parte mais difícil do inglês de ensinar? A escrita, a conversação ou a gramática? Então, quando a gente trabalha com idiomas, o ideal seria uma sala pequena, no máximo 15 alunos, para você poder fazer essa parte de listening. Só que nós temos que trabalhar com várias divisões da sala. Então eu tento criar algumas estratégias, nem sempre são legais, porque envolve às vezes um pouco da parte de disciplina, porque o aluno, às vezes eu penso que o aluno acha que a aula
é só papel, caneta e lousa. E não é. Né? Você tem que fazer com que esse aluno comece a aprender a desenvolver o seu potencial. Então isso daí é trabalhoso. Nessa parte é trabalhosa. Qual é a maior dificuldade que os alunos têm Para aprender o inglês? É. Eu acho assim, primeiro tudo envolve o aluno no geral, envolve leitura. Se você não ler, você não tem vocabulário, então fica difícil, até para a gente poder conversar. Então, o nosso maior problema dos professores de inglês é que o aluno ele não vai ler um livro de inglês. São raros os alunos que leem. E aí é onde você perde o vocabulário. É o que eu explico. A gramática inglesa, ela é muito simples, sabe? Completamente o oposto da portuguesa. Mas o vocabulário às vezes é complexo. Eu sempre comento, se acham que eu sei todas as frases, as palavras, não, eu vou pelo contexto. Mas você tem que ler. Nós temos de ler. Então, eu acho que a maior dificuldade de todos os nossos professores de inglês é fazer com que aquele aluno tenha prazer em pegar algum texto, qual seja o texto, leiam em inglês. Porque eles, mas está difícil. Então, na primeira dificuldade, ele já desiste. E não é assim. Sim, é importante trabalhar isso no aluno, principalmente no inglês, que tem tantas variações, tantas gírias, né? Por exemplo, o inglês britânico, americano, é diferente. Então, é importante. Agora, pensando na tecnologia e nessas coisas que mudaram desde 1900 até agora, o que mais mudou na educação, tipo, como lecionar? Bom, é muito legal essa sua pergunta, porque assim, a educação, como eu falei para vocês, eu gostaria de ter sido aluna agora. Com todas as dificuldades, as barreiras que eu encontro com a tecnologia, tá? Mas a tecnologia ela vem para ajudar, ela vem para agregar. Só que ao mesmo tempo que ela vem para agregar, dependendo, é difícil um professor competir com o TikTok, competir com o Instagram, porque são coisas rápidas. E às vezes a matéria ela se prolonga mais e ela acaba sendo chata, boring, né? Então esse é a minha preocupação, saber fazer, e vocês vão aprender isso daí. Só que vocês só vão aprender isso daí quando vocês estiverem passando entrando na universidade. Por quê? O que eu sempre comentei isso. Se falar para mim, professora, fazer o Fundamental 1, 2 é legal? Não, não é legal. Por quê? Porque você vai ver coisas que você não quer. Eu, por exemplo, era péssima em geografia, mas eu tinha que estudar, eu precisava aprender aquilo. Hoje eu entendo o porquê que eu precisava aprender isso quando eu viajo, quando eu descubro as coisas. Que o ideal, a escola ideal seria se todos nós pudéssemos fazer estudo de campo, saíssemos com os alunos, com os lugares, mas não é assim, não dá, porque nós temos um currículo pedagógico a cumprir, né? Então, a tecnologia, ela é importantíssima, só que a gente precisa saber dosar e não desviar para o caminho que você vai para o caminho do lazer, e sim pelo caminho pedagógico. Não sou contra usar celular, às vezes os alunos eu peço, acabei de fazer um trabalho com os oitavos, com os nonos anos, que eles se montaram, falei, vocês vão me ensinar, o papel está trocado. Agora vocês vão ensinar, vocês vão criar o trabalho, eu expliquei o tema, qual que era, a matéria, e eles desenvolveram, uns fizeram jogos de tabuleiro, foi muito legal ver a criatividade. Tem aluno que se supera, tem aluno que vai além do que você imagina. Tem outros alunos que vão no básico, por quê? Porque vai pelo comodismo, porque não quer pensar. E você tem tudo na palma da sua mão. Sim. Ali, né? Prático. Sim. Acho que é muito necessário isso de dar atividade para os alunos que façam o professor aprender com os alunos também, para que haja essa troca dentro da sala de aula. Né? E o professor também, por exemplo, eu tenho muita dificuldade com tecnologia e eu não tenho vergonha de perguntar. Não sei, eu recorro todo momento para os alunos. Me ajuda, eu estou perdido. O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo de errado? Isso não é você ter vergonha. Você não sabe, você tem que aprender. Porque vocês já nasceram com o celular na mão. Nós não, nós estamos nos adaptando a essa nova tecnologia. Então acaba se tornando mais difícil, precisa aí de uma atenção maior. Precisa de uma atenção maior. Na questão do planejamento assim, das suas aulas, como é que você planeja as aulas de inglês aqui no Oscar, pensando nos alunos que têm essa dificuldade, não conseguem desenvolver tanto, e até em alunos PCD também? Tá, então o que acontece? Todos nós, professores, temos que seguir o currículo São Caetano. Começa por aí.
Então eu tenho que olhar, tenho que seguir aquele currículo e mediante aquele currículo eu vou sempre procurar palavras e quando eu monto as minhas teorias, eu sempre coloco, do jeito que eu escrevo, a hora que o aluno vai ler, parece que ele está me ouvindo falar na aula. Então eu faço desse jeito a parte prática. Agora eu estou trabalhando também bastante, pegando a parte do livro. Ao invés de fazer o aluno trazer o livro, o que eu faço? Eu copio partes do livro, pertinente àquele assunto, e coloco na minha folha de teoria. Com os alunos do público elegível. São alunos que eu estou aprendendo muito. Eu não fiz magistério, porque antigamente a gente fazia magistério, tá? Eu saí de secretariado para letras e não quis seguir que era a parte de pedagogia, onde você conseguia trabalhar desde os pequenininhos até o fundamental 2 e ensino médio. Eu não fiz isso, eu estou aprendendo agora. Então eu procuro me aperfeiçoar. No começo eu dou coisas muito fáceis para esses alunos, até eu conseguir perceber que aquele aluno é um aluno que eu consigo ir além. Então eu faço textos para aqueles alunos para que eles se desenvolvam. E o que é mais gratificante, eu fiquei muito feliz ontem, quando eu peguei um aluno que ele não sabe, veio para o sexto aninho, não sabia ler, não sabia escrever, eu estou trabalhando isso com ele aos poucos, do meu jeito, porque eu não tenho esse conhecimento da pedagogia. Eu tenho conhecimento de letras que é completamente diferente, tá? E aí eu passei o exercício para ele e expliquei, e ele sozinho, porque eu já trabalhei algumas coisas, ele sozinho conseguiu desenvolver. Isso para mim foi muito gratificante, de ver que esse aluno, ele foi capaz de desenvolver sozinho, só de dar uma pequena, um pequeno comando, um pequeno auxílio, ele já foi capaz de tudo. Sim. Como você avalia se o seu aluno está realmente aprendendo? Pelas perguntas. Porque quando eu aprendi também com uma amiga minha professora, ela que me ensinou. Às vezes você dá a resposta para o aluno, dá a resposta e fala, mas por que você chegou nessa resposta? Isso que é legal. Ele fala, mas eu não sei. Não, você sabe. Por que você não escolheu a outra? Então, fazer com que o aluno comece e os alunos se ajudam. Ah, professora, por conta disso. Aí que você percebe que o aluno realmente entendeu a matéria. Porque fazer o X ali na prova é uma coisa automática. E você estudou aquele dia para aquela prova e acabou. Terminou a prova, você não vai saber mais. Só que trabalhando desta forma, você cria uma aprendizagem, não é uma coisa mecânica. Você acaba entendendo o porquê que você está fazendo isso. É isso que eu gosto de trabalhar. Por que você chega àquela resposta? Tem um motivo. Você não faz por fazer. Pensando nos alunos ainda, como você lida com um aluno mais desmotivado a aprender? Então, eu como todos os professores, é muito difícil para a gente, porque a gente tenta motivar esse aluno. Mas às vezes a gente encontra barreiras desse aluno. O aluno não quer ajuda. Ele prefere, às vezes alguns alunos preferem ficar naquela situação que ele está. Isso não é legal porque eu sempre comento, a Giovana é minha aluna, eu falo assim, eu estou na contramão de vocês. Porque vocês começaram a envelhecer e eu já estou caminho inverso, né? E isso me preocupa, porque esse aluno vai ter um determinado momento que ele vai ter que andar com as próprias perninhas. E aí? Ele vai ficar nesse marasmo? Ele vai ficar parado ali, sem ter nada? Nem um plano B? Porque às vezes normalmente os alunos só têm o plano A. Nunca tem um plano B. Eu falo, você tem que ter o plano B, o plano C, porque vai dando errado, você tem outras opções. Porque a primeira frustra. Você ouve um não, frustra. Mas espera lá, quando você ouve um não, eu já parto do segundo princípio, eu vou ouvir não sempre. Qual que é o meu objetivo? Ganhar o sim. Então eu tenho que ter argumentos para ganhar esse sim. E esse aluno precisa ter argumentos para poder falar, eu estou assim por conta disso. Mas eu quero melhorar, querer essa ajuda, querer se ajudar. Sim. Eu, como sua aluna, vejo que o que você está falando aqui é o que você realmente coloca em sala de aula. Isso de trabalhar com o aluno, essa e essa escolha que você está fazendo ela por quê? Isso daqui, por que você errou? Trabalhar isso nele para que ele tenha o senso crítico de perceber o porquê que ele errou ou o porquê que ele acertou, né?
E outra coisa, a Giovana está falando errou, eu evito falar, mas se eu coloco uma outra palavra, eu não gosto de falar a palavra errou. Eu gosto sempre de falar, você não acertou. Porque eu acho que a palavra errou, ela é muito... Ela machuca o aluno. Tanto que antes eu corrigia a prova com caneta vermelha. Hoje eu não corrijo mais, hoje eu corrijo com rosa. Então a minha marca, então eu falo para os alunos, né, quando vão fazer os trabalhos, as coisas na plataforma, eu falo, não coloquem rosa, a cor rosa é a minha. Né? Porque é uma marca que eu deixo para esse aluno. E o que ela falou, é importante o aluno ter essa autonomia, não ter medo, o errar nós vamos errar, sempre, nós somos humanos. Mas nunca ter medo, vergonha de perguntar para o professor por que você está errando, o que está acontecendo. Eu era uma aluna que eu não sabia coisa, eu ia e falei, eu quero dar lousa, eu preciso aprender, eu preciso entender o que eu estou fazendo. Sim. Para você como professora de inglês, dando aula aí há um bom tempo já, qual que é a sua maior realização assim como professora? Uma coisa que você olha e você fala, nossa, aqui deu certo, aqui eu me empenhei. Olha, coisa que me dá, agora eu vou falar com a minha idade, né? Quando eu encontro, professora, meu pai foi seu aluno, professora, a minha mãe foi sua aluna. E aí eu vejo que aquele pai, que aquela mãe estão muito bem. Quando eu encontro com alunos, às vezes no shopping, rua, e aí o que você está fazendo? Sou psicólogo, sou médico, sou empresário. Em algum momento, mesmo eu sendo brava às vezes na sala de aula, não é que eu sou brava, eu sou muito exigente. Né? E às vezes os alunos entendem que eu estou brava. Não, eu quero que o aluno, o que acontece no mundo de ruim, eu não quero para os meus alunos. Então, quando meu aluno está bem, acabou. Eu cumpri a minha missão. Melhor do que eu cumpri a minha missão. Em algum momento, esse aluno deu um estalo e ele falou, não, agora eu vou seguir minha vida. Isso me deixa extremamente gratificante. A gente já entrevistou outros professores aqui e eu percebi que todos os professores eles têm isso de ficarem muito felizes quando, tipo, o aluno teve uma conquista muito grande, sim, o aluno conseguiu aprender. Eu acho que é senso comum, né? Isso da gente ver uma pessoa que a gente está ensinando, evoluir e tudo mais, eu acho. Porque antigamente, Giovana, mas muito antigamente, gente, no início Bom, quando o professor, esse professor foi professor, o professor era uma profissão, ser professor era uma profissão de respeito, de muito respeito. E o professor ganhava muito bem, tá? Hoje, o que acontece? Como nós temos, o que vocês acabaram de falar, nós temos várias situações. Nós temos o aluno da prova regular, o aluno da prova adaptada, coisas assim. O que acontece? É muito trabalho e tem professores que não conseguem separar isso daí. E acha que, às vezes eu penso que o professor está sendo professor porque não teve outra opção na vida. E não, é uma coisa muito séria. Você está lidando com os jovens, você está orientando os jovens. E se você falar alguma coisa errada, você pode prejudicar esse jovem. Porque ele vai absorver a coisa errada. Isso não é legal. Então a gente precisa ter muita responsabilidade, né? E hoje a imagem do professor é aquele professor que deu, não deu. Não é assim. Não é assim. Você tem que ter. Sem um professor não existe um médico, não existe um advogado, não existe nada. Precisa de um professor. São importantes. Sabe? E saber mostrar essa importância, não com imposição, mas mostrar a importância do que você está ensinando. Sim. Eu acho que assim, o professor ele tem um papel tão importante quanto o dos pais, porque influencia bastante, né? Sim. Os pais têm aquela parte de ajudar o filho, a filha em casa, mas a parte de mostrar que a escola caminha junto com os pais. Precisa de alguma coisa? Vamos lá, vamos trabalhar, vamos ver, está acontecendo alguma coisa? Vamos trabalhar em conjunto. Isso é de suma importância. Bom, para a gente poder encerrar o nosso episódio, então, se você pudesse dizer uma coisa para os espectadores, quem está ouvindo aí, que quer seguir essa carreira como professor de inglês, o que você diria? O que eu vou falar? Assim, é gratificante. Você trabalhar com jovens é gratificante. Tem de ter paciência, tá? Você vai encontrar barreiras da negação do aluno. Por quê? É muito difícil a gente competir com a
nossa língua mãe, língua franca, é muito difícil. E o aluno, aquilo que eu falei para vocês, tem de ler, tem de Praticar. ouvir, tem de praticar, se dedicar. Então, se você fizer isso com dedicação, e tem que ter amor ao que você faz, né, na profissão. Qualquer profissão, gente, não é só de professor, eu acho que qualquer profissão, se você faz aquilo com amor, aquilo que você gosta, você só vai colher louros. Com certeza, né? Tudo que a gente planta, a gente colhe. A gente um dia. colhe, isso é verdadeiro. Bom, gente, então chegamos ao final do nosso episódio. Gostaria muito de agradecer Obrigada. você por ter vindo aqui. É muito importante trazer uma professora de inglês para ela falar um pouco mais sobre a língua, sobre ensinar a língua, porque inglês é uma língua, assim, acho que mundial, né? Não, hoje, Todo mundo fala inglês. eu acho que pode ser que mude, mas vai demorar um pouco ainda. Pode ser que o mandarim entre, porque a China está Tá crescendo bastante. dominando o mercado todo, todos os segmentos, né? Aí eu falo, então o mandarim pode ser que entre, é muito mais difícil, mas o inglês ainda, ele é uma língua comercial. Onde você vai a qualquer feira internacional, é muito difícil você encontrar numa feira internacional alguém falando em espanhol. É raro. Pode ser que no estande que você vai visitar, a pessoa esteja ali falando espanhol. Mas tirando na hora da comercialização, é o inglês. Sim. Né? E já foi comprovado que os brasileiros são os que melhor falam inglês do mundo. Porque eles evitam o sotaque, mesmo tendo sotaque e tal, mas o brasileiro ele se cobra muito. Aliás, o brasileiro é muito inteligente. Sim. Tá? Tem que ter força de vontade para fazer as coisas, mas é um povo maravilhoso. Bom, gente, então o episódio foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais para vocês não perderem nenhum dos episódios que está por vir. Foi isso. Tchau. Tchau. Até a próxima.